Você sabe o que é economia solidária? É um jeito diferente de produzir, uma alternativa para a geração de trabalho e renda que contribui para a inclusão social. No Alerj Entrevista de hoje, recebemos o deputado Valdec Carneiro, presidente da Frente Parlamentar da Economia Popular Solidária. Bem-vindo, deputado. Marcelo, é um prazer conversar com você aqui no nosso programa. Sabemos que a economia solidária é um conjunto de atividades econômicas organizadas sob a forma de autogestão. Não tem patrões, não tem empregados. Como isso funciona na prática? Acho que a economia solidária é, antes de tudo, uma nova visão sobre a economia, né? Ou seja, é uma outra concepção de estabelecer relações no plano material. As relações econômicas, em geral, são marcadas por muita usura, muita exploração do trabalho, a ganância pelo lucro, enfim. Então, a economia solidária é, antes de tudo, uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de se relacionar no plano material, né? Praticando a solidariedade, respeitando o meio ambiente, praticando o preço justo e o comércio justo. Portanto, antes de ser um conjunto de atividades, eu costumo dizer que ela é antes uma nova concepção de vida e de se relacionar no plano da economia. Agora, existem vários empreendimentos solidários produtivos em todo o país e em diversas áreas econômicas, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde tem esses empreendimentos? Então, a economia solidária se espraia por muitas atividades e por muitas regiões do Estado. Nós temos muita presença, por exemplo, da economia solidária no campo da agricultura familiar, não é? Inclusive fornecendo insumos, gêneros para a merenda escolar. Nós temos os catadores de materiais recicláveis, né, em vários lugares do estado onde tem a concentração desses chamados lixões. Nós temos a presença de cooperativas que trabalham com a reciclagem, com o reaproveitamento desse material decorrente do lixo. Nós temos a pesca artesanal, né? Nós temos pescadores em vários municípios do estado que têm vocação pesqueira, então não me refiro aqui à pesca industrial, a pesca artesanal, o pescador que tece a sua rede, no seu pequeno barco, enfim. Nós temos, enfim, um conjunto de atividades, né? Ao artesanato, por exemplo, o artesanato que é uma marca nossa, inclusive. Nós temos um artesanato muito qualificado, muito diversificado no Rio de Janeiro, né? Os turistas gostam muito de comprar, né, coisinhas feitas pelos artesãos e artesãs, então o artesanato também é um exemplo. Nós temos bancos populares, moedas sociais, portanto, nós temos uma rede muito diversificada de atividades e de sujeitos individuais ou coletivos que se articulam no campo da economia popular. Agora, principalmente nas comunidades do Rio também, né? Inclusive essa questão da moeda eu achei bastante interessante. Existem comunidades que têm a própria moeda. Como que funciona? Exatamente. Vou dar um exemplo de uma que eu ajudei a construir e vi nascer, que é o Prevê. É uma moeda social da comunidade do Preventório, no município de Niterói. O Preventório é a maior comunidade popular de Niterói em termos de população. Lá surgiu um banco popular, assim, da movimentação, da articulação da própria comunidade, em diálogo com a Universidade Federal Fluminense, que prestou um assessoramento técnico, e o Prevê é uma moeda que circula, né, no comércio local. Então os moradores compram hortifruti, compram produtos assim, para o seu dia a dia no comércio local que está credenciado e que recebe o Prevê, né? Tem um banco na comunidade, o Banco Preventório, que troca o Prevê por real, o real por Prevê. Então é uma atividade que vai fazendo com que a economia local se aqueça e se fortaleça. Agora, é uma atividade econômica que sempre se preocupa com o meio ambiente? Como? Então, é preciso entender também, Marcela, que hoje a concepção de meio ambiente não tem a ver apenas, embora claro que isso seja central, não tem a ver apenas com a questão dos recursos naturais, né? Cuidar do meio ambiente é cuidar também das relações humanas, né? Da integridade no trabalho, do respeito à dignidade das pessoas, enfim. Então, a economia popular, como valoriza o indivíduo, a emancipação do indivíduo, ele seja sujeito às suas próprias atividades, se emancipe através do trabalho, porque muitas vezes, né? Não digo que sempre, mas muitas vezes, o trabalho se dá num contexto de alienação, né? O trabalhador faz aquilo ali, mas não tem a percepção do contexto do trabalho, do conjunto do trabalho no qual se integra aquela atividade aparentemente minúscula que ele desenvolve. Na economia popular,
todos participam das diferentes etapas do processo de produção, desde a concepção do produto, até a sua divulgação, até a sua comercialização e até o processo de discussão sobre a distribuição dos lucros. Portanto, é uma atividade laboral que fortalece o sujeito, a sua consciência crítica, a sua participação na sociedade e também, né, o respeito que ele deve ter com o meio ambiente, não apenas, digo aqui, do ponto de vista dos recursos naturais, mas do ponto de vista das pessoas, porque assim, não há meio ambiente sem pessoas, né? Não há respeito ao meio ambiente sem respeito à pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei, né, de autoria do senhor e de outros deputados. Como eu presido a frente parlamentar, mas tem vários deputados e deputadas de vários partidos que integram a frente parlamentar, que também são coautores desse projeto. Ah, bacana. Então vamos falar um pouquinho desse projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária, né? De que forma os recursos vão chegar à população, deputado? Pois então, primeiro nós temos que lutar para que o fundo seja efetivamente implementado, não é isso? Então vamos recuperar aqui um pouquinho. No ano passado, na sessão de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária no Rio de Janeiro, nesta legislatura, quando eu assumi a presidência da Frente, é bom dizer também que a Frente não começou nesta legislatura. Há um trabalho, que é importante resgatar, por respeito, por justiça, feito na legislatura passada por outros deputados, que estava sob a presidência desta Frente da então deputada Inês Pandeló. Inês não é mais deputada, não se apresentou nas últimas eleições. Eu, tendo sido eleito, assumi, entre outras frentes de trabalho, a Frente Parlamentar. Pois bem, na sessão de instalação, em fevereiro do ano passado, uma das pautas propostas por centenas de pessoas que integram o campo da economia solidária no Rio de Janeiro e que estiveram presentes, foi justamente a ideia de ter um fundo. Eu me lembro, inclusive, do próprio deputado Carlos Min, que integra a Frente Parlamentar, ter explicitamente mencionado, né, essa ideia. Bom, desde então, nós trabalhamos, né, ao longo desses... o ano passado inteiro, né, na preparação do projeto, discutindo o projeto não apenas com os parlamentares que integram a frente, mas também com o coletivo da sociedade civil. É muito importante registrar. O Rio de Janeiro tem um Fórum Estadual de Economia Solidária, né, o Ecosol, né, que é integrado por vários sujeitos, vários personagens da economia popular no Rio de Janeiro e que tem uma expertise, tem um conhecimento, uma compreensão muito maior que a minha, né, no campo da economia solidária. Então, foi muito importante, tem sido muito importante para a frente, fazer o seu trabalho em estreito diálogo com a sociedade civil. Então, elaborado o projeto, e foi colocado em votação. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, conversar assim, rapidamente, não aprofundadamente, mas rapidamente, com o governador do estado sobre essa ideia, né? Ele também foi discutido no Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro, enfim, do qual eu faço parte representando a Assembleia Legislativa. E, enfim, o projeto foi votado, né? Foi votado, chegou a bom termo. Né? E agora nós temos que lutar para derrubar o veto do governador, porque o governador, por alguma razão, até me surpreendeu, que havíamos conversado a respeito disso, né? O governador entendeu que deveria apor o seu veto à matéria, mas eu tenho a impressão que o sentimento da casa será um sentimento de recuperar o projeto, porque ele é um projeto que, digamos, lança novos recursos para a economia do Estado, na medida que o fundo pode ser alimentado de várias formas, né? Pode ser alimentado por doações, pode ser alimentado por convênios que o Estado do Rio de Janeiro vem a celebrar com entidades nacionais e internacionais comprometidas com o campo da economia popular. Para você ter uma ideia, recentemente eu conversei com uma boa delegação belga, pratiquei um pouquinho o francês, que você conhece um pouco também, uma delegação belga que mexe com a economia popular. Foi aqui no SEDAC, que é uma entidade da sociedade civil muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, ali na Glória. Então, assim, tem entidades no mundo, que estão implicadas, imbuídas do esforço de popularizar e difundir e de financiar, de fomentar a economia solidária. Então, o fundo tem esse propósito. Então, assim, eu acho que o nosso primeiro desafio, né, antes de tentar ver como que a gente vai conseguir alimentar o fundo, é agora, no início dos trabalhos, tentar sensibilizar a maioria dos deputados para a derrubada do veto e, portanto, para a promulgação da lei pela Assembleia Legislativa. O texto cita o projeto de programa de fomento à economia solidária, né? Qual é a relação entre o fundo e o programa? Marcela, essa pergunta é muito importante, porque permite explicar para você que está nos assistindo que assim, o programa não é apenas para o fundo dar dinheiro aos empreendimentos. Quando a gente fala de dinheiro, é pequeno dinheiro, né? Microcrédito. Às vezes um empreendimento precisa de 2, 3, 4 mil reais para ser impulsionado. Mas não é só isso. É também recurso para você que empreende nesse campo ter também possibilidade
possibilidade de se qualificar, né? São recursos para prestar assessoramento técnico ao seu empreendimento, ao seu banco popular que você está, enfim, montando, a sua cooperativa, ao seu empreendimento autogestionário, qualquer que seja. Então, não é apenas uma transferência direta de recursos que o fundo pode proporcionar também, mas é sobretudo, não sobretudo, mas é também, né, a possibilidade de apoiar tecnicamente esses empreendimentos, porque muitas vezes as pessoas têm uma boa ideia, tem uma boa iniciativa, tem uma boa pegada para tocar a sua iniciativa, mas precisa de um assessoramento, precisa de uma expertise. Por isso que a gente está tentando também criar uma rede de relações, na verdade, aprofundar uma rede de relações com as universidades, né? Nós temos feito audiências públicas da Frente Parlamentar, porque a Frente se movimenta, a Frente não é estática. Nós temos nos movimentado pelos municípios do Rio para fomentar a cultura da economia popular e para estimular também que os municípios organizem as suas frentes parlamentares nas suas câmaras municipais, os seus fóruns municipais, enfim. Então, dialogando nessas diferentes regiões do Estado, a gente tem tentado chamar para essas audiências as universidades, né? A UF, que está presente em vários municípios do Estado, a UERJ, a UFRJ, a PUC, enfim, a Estácio, as universidades que têm produção do conhecimento em várias áreas e que podem prestar assessoramento a quem está querendo empreender, tem uma ideia original, tem uma ideia boa, tem capacidade de tocar sua pequena iniciativa, mas precisa de alguém que o ajude do ponto de vista de um assessoramento mais especializado. Seria uma forma da universidade, é uma troca, né? Da uma universidade dúvida. Com aqueles que participam da economia. Eu sou da universidade, eu conheço um pouco o meio universitário, então a universidade entra muito também através dos chamados projetos de extensão universitária. A área de extensão da universidade é justamente a área em que, através da qual a universidade dialoga mais diretamente com o conjunto da sociedade. Ela dialoga com a sociedade, antes de tudo, formando pessoas, evidentemente. Mas, assim, ela dialoga também com os projetos, com as iniciativas, através das iniciativas chamadas extensionistas. Então, nós temos conversado também com pró-reitores de extensão das universidades do Rio de Janeiro para que a gente consiga, que a universidade se integre a essa rede e vai ser muito importante para a economia popular no Estado. Bacana, deputada. A gente ainda tem bastante coisa para falar, mas estamos chegando ao finalzinho aí do primeiro bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Não saia daí.